Pai do Senhor, você que está em casa, vamos iniciar aqui a nossa oração na segunda-feira. Nós tínhamos parado por um pouco, mas nós vamos começar a partir de hoje. Você que está em casa, varão, vamos adorar o Senhor, vamos glorificar e bendizer o grande nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar, vamos orar. Coloca a mão no teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai eterno, Pai maravilhoso, te louvamos, Jesus, por iniciar essa semana, Jesus. Obrigado, meu Deus, por esse privilégio, meu Pai, estar na tua casa, te adorando, glorificando e bendizendo, Senhor, o teu grande nome, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que tu já fez nas nossas vidas, Pai. Obrigado, meu Pai, por tudo que tu vai fazer ainda, eu creio, Pai. Pai, eu creio que vai ser maravilha, Jesus, quando passar tudo isso, Pai, que nós estamos passando. Porque na verdade, Jesus, nós somos promessas suas, Pai. E a palavra do Senhor vai dizer que todas as promessas vão se cumprir. E essa promessa vai se cumprir porque nós vamos passar. Certa feita os discípulos estavam desesperados, naquele mar, com ventos ao contrário. Só que tu prometeu que eles iam passar. E da mesma maneira, Jesus, tu já disse que nós vamos passar por essas ocasiões difíceis, meu Pai. Precisamos crer. Precisamos crer que um dia tudo isso vai passar, meu Pai. É a nossa esperança, meu Deus, que um dia essa pandemia vai sumir. Porque nós cremos no Deus da cura, um Deus que liberta. É o que nós precisamos nesse momento, se prostrar diante de Ti. Oh Pai, o que seria de nós sem a Tua presença, meu Pai? Por isso nessa noite, Pai, eu Te louvo. Eu Te agradeço, Jesus, por esse momento, essa oportunidade de estar falando contigo. Espero eu que nessa noite, Pai, Tu que está na Tua casa, procure adorar somente a Deus. Porque a palavra do Senhor vai falar que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Se Ele vai falar isso, é porque não existe outro caminho. Então, Pai, eu Te agradeço por esse momento. Já iniciando, meu Pai, orações dos varões nessa segunda-feira, Pai. E Tu está em casa, procure adorar verdadeiramente, em nome de Jesus, amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Continuamos adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos louvar o louvor de número 10 da harpa cristã, amém? Glória, glória ao teu Pai eterno, cujo trono é o céu, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador.
continuamos a adoração, o hino de 545. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, aleluia. Obrigado pela oportunidade. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. A Ele a glória, nós te exaltamos, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele,
Aleluia. Nesta noite você pode colocar a mão no seu coração, amém? Meu coração quer tua presença. Meu coração quer te adorar. Ser propício a nós e vem neste lugar. Ser propício a nós e vem neste lugar. E vem com teu fogo, Jesus. E vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Meu coração, Jesus. Meu coração quer tua presença. Meu coração quer te adorar. Ser propício a nós e vem neste lugar. Ser propício a nós e vem neste lugar. E vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Vem com teu fogo, Jesus. E vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Vem, Senhor, sobre os lares nesta noite, Jesus. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. E vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Vem, Senhor, curar as enfermidades, Deus. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.
Agora chegou no momento das ofertas, dos nossos dízimos, né? Você que está podendo ofertar, dizimar, que você faça. Creio eu que Deus faz grandes coisas nos momentos mais difíceis das nossas vidas, no meio das dificuldades. Você que está podendo, oferte, coloque seus dízimos, amém? Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, te louvamos, te engrandecemos, Pai. Chegou o momento da gente ofertar nossos dízimos, Pai, para a manutenção da tua obra, Pai. Até então, tu não precisa de nada, Pai, mas a igreja precisa de pagar uma luz, uma água, uma reforma, Pai. Que o Senhor venha abençoar poderosamente, Pai, cada um. E da mesma maneira também, Pai, abençoe aquelas pessoas que não estão podendo. Que o Senhor venha abrir porta, Pai. Em nome de Jesus, aqui eu te louvo e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Agora chegou uma hora muito especial. É a palavra do Senhor. Já queria chamar aqui o irmão Geilson, que está com essa rica oportunidade de trazer essa mensagem nesta segunda-feira. Amém? Glória a Deus. Gostaria de saudar todos os irmãos que nos assistem nesta noite, com a poderosa paz do Senhor Jesus.
Pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro 1 Samuel, capítulo 3, nos versículos 9 e 10. Amém? Irmãos, assim diz a palavra do Senhor, no livro 2 escreveu 1 Samuel, capítulo 3, versículos 9 e 10. Por isso, ele disse a Samuel: vai, deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lado, para o seu lugar, e se deitou. Versículo 10. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Amém. Glória a Deus. Amados, para nós é um privilégio estar aqui nesta noite compartilhando com os irmãos a rica palavra do Senhor Jesus. Este trecho da nossa Bíblia Sagrada, conforme descreve Samuel, é um dos trechos que a gente queria definir o tema desta reflexão desta noite como sendo a verdadeira voz que deveríamos ouvir, ou que devemos ouvir. Amados irmãos, nós estamos diante de uma passagem bíblica muito conhecida. Samuel, um dos servos de Deus, a qual Deus levantou como profeta, ali no Antigo Testamento, nos diz que, antes mesmo da sua concepção, ele adveio de um milagre. É bem verdade que Ana, uma das mulheres de Eucana, ali naquele momento, naquele tempo, ele passava por um processo difícil. A bigamia, muito embora nos dias de hoje, extremamente repudiada, mas naquele tempo era autorizado. Bigamia, um homem com mais de uma mulher. Eucana tinha Ana e tinha sua outra esposa. A outra esposa, sabemos que ela tinha filhos. Já Ana, por sua vez, não. Ana tinha uma dificuldade, irmãos. Sua madre estava fechada. Mas certa vez, conforme nós sabemos, ali no templo, no tabernáculo, ela orando, intercedendo, pedindo a Deus um milagre. Até confundida foi pelo profeta Eli em um estágio de embriaguez. Mas sabemos pela história que nos é relatada no capítulo 1 e no capítulo 2, que na verdade ali era um momento em que ela estava intimamente pedindo a Deus um milagre. E após, irmãos, nós sabemos que, tirado aquela confusão, ele ficou sabendo que na verdade Ana clamava ao Senhor. Ana pedia ao Senhor. E quando revelado, quando explicado, quando de forma clara dito que ali era um projeto que Ana tinha, ele abençoou aquela mulher e ela voltou ao seu lar. A Bíblia nos revela, nos relata que Ana teve com seu marido. E óbvio, sabemos também que ali viria um homem de Deus. Samuel, irmãos, sabemos que ali paira a transição entre os juízes, porque Samuel foi o último juiz. E ali passava-se para o próximo período dos reis. Irmãos, é interessante porque Ana, ela levou o seu único filho naquele momento, por óbvio, porque Deus daria a ela outros. E ali ela entregou a Eli, o profeta daquele período levantado por Deus, para ali servir verdadeiramente ao Senhor Jesus. E sabemos que ali Eli passou a ser um tutor na vida de Samuel, pois Samuel ali era profetizado ser o novo profeta das gerações. Irmãos, é interessante que, se nós se determos, me lembro que certa pesquisa um dia falava que as pessoas que verdadeiramente adivinham de um lar destruído seriam fruto ou deveriam ter aquele mesmo futuro. E Jesus nos diz nesta noite, irmãos, assim como aconteceu com Samuel, está repreendido em nome de Jesus. Porque talvez alguns que nos vejam, que nos assistam nesta noite possam dizer: mas eu sou filho de pais separados, eu tenho um problema X, eu tenho um problema Y. Meu irmão, nós devemos olhar para Jesus. Nós devemos olhar, focar no Espírito Santo de Jesus. Irmão, se esta pesquisa fosse verdadeira,
Samuel não teria sido o homem de Deus que ele foi, levantado profeta para aquelas nações, e nós sabemos a quem ele ungiu rei. Irmãos, agora é interessante, porque na verdade este introito é apenas para nós revelarmos que adveio Samuel de um milagre. Mas eu tenho que atentar para aquilo que é verdadeiramente importante nesta noite que eu queria abordar. É para aonde estão inclinados os meus ouvidos. O que verdadeiramente eu devo ouvir, para que atenção eu devo dar. Irmãos, esta é uma história bíblica fenomenal. 31 capítulos do primeiro livro de Samuel, existem inúmeras aplicações. E nós vivemos em um período muito tenebroso, onde as pessoas ficam aflitas, ficam empavoradas dentro de seu lar, e não é à toa. É verdade, irmãos. A doença tem afligido, a doença tem feito com que as pessoas tenham ficado enclausuradas, porque muitas pessoas têm de fato sofrido, têm de fato perdido entes queridos. Mas é interessante, irmãos, porque aquele que crê em Jesus não perde, porque Jesus é o único que tem a capacidade de vida eterna. Amados irmãos, feita esta pequena reflexão inicial, esta introdução, nós gostaríamos de estabelecer algumas verdades. Nesse trecho bíblico, irmão, a gente tem que compreender uma diferença entre ouvir e escutar. Samuel ali, irmãos, ele estava em uma situação de preparo, de ensino. Irmãos, é interessante que nós devemos sim diferenciar o ouvir de escutar. Ouvir, irmãos, tem algo a ver com a audição, com um dos nossos órgãos. Nem sempre nós estamos aptos a ouvir, a depender da distância que eu me encontro, a depender do ruído que me envolve, a depender das coisas que me abarcam. Certas coisas eu ouço, outras não. Mas há uma diferença, irmãos, entre ouvir e escutar. Porque muitas das vezes aquilo que eu de fato escuto, para mim, de certa forma, evidenciar a compreensão, eu tenho que absorver, eu tenho que compreender, eu tenho que fazer com que aquilo que me é falado, de fato, eu possa entender. Por isso, irmãos, ouvir é diferente de escutar. Ah, meu amado irmão, a palavra nos relata que Samuel ouviu. É claro, irmãos, que essa terminologia era para a compreensão. Se nós observarmos lá em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 7, Samuel ali inicia o processo em que ele é chamado por Deus. Ele não tinha ali no versículo 7 ainda a compreensão de quem era Deus, muito embora servisse na casa de Eli. Irmãos, há uma diferença entre ouvir e escutar. Talvez uma das indagações que nós devemos fazer a você que nos vê nesta noite: você está ouvindo a voz de Deus ou você está escutando a voz de Deus? Nós clamamos e oramos que você escute verdadeiramente, que você compreenda, que você aplique a vontade de Deus em sua vida. Como segunda verdade, irmão, nós queremos fazer você refletir sobre como ouvir a voz de Deus. É interessante que, relendo o versículo 10 de 1 Samuel, capítulo 3, assim nos diz a palavra: então veio o Senhor e ali esteve e inclinou como de outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala, Senhor, teu servo ouve. É interessante que versículos antes, nós sabemos que Deus chamara Samuel por 3 vezes. E eu lhe indico, eu lhe impulsiono a entender que Samuel estava em um compartimento, estava em um quarto. Ele estava sozinho no seu quarto. E a voz clamava naquele ambiente, chamando Samuel. Samuel. A primeira vez ele se levantou, assim como a segunda. Foi até o profeta Eli e perguntou se ele estava o chamando. E é interessante que nas 2 primeiras vezes, Eli disse: não te chamei, retorna para o teu quarto. E assim ele fez. É interessante, irmãos, que na 3ª vez, quando
Samuel esteve no quarto de Eli após ser chamado por Deus. Desta vez Eli veio compreender dizendo: Samuel, não fui eu. Mas a próxima vez que te chamar, tu responde desta maneira: fala, Senhor, porque teu servo te ouve. E é interessante, irmãos, que Samuel retorna ao seu quarto. E ali eu acredito de uma maneira bem clara que Samuel fecha a porta do seu quarto, deita-se em sua cama e escuta logo mais o chamado de Deus: Samuel, Samuel. É interessante que daqui a gente extrai algumas verdades, irmãos. Se a gente for lá para o português, nós temos uma linguagem chamada entre o emissor e o receptor, a necessidade de se estabelecer um contato. Deus é o emissor, você é o receptor. E é estabelecido um diálogo, é estabelecido códigos e sinais em que, dependendo de onde você está, dependendo dos ruídos que envolvem, dependendo das situações, algo pode complicar, irmãos, a sua maneira de ouvir. O que ocorre, irmãos? Se você observar, a palavra nos revela que Samuel ouviu a voz de Deus. E naquele momento, logo à frente, nos versículos seguintes, Deus se revela estabelecendo algo que seria feito, algo verdadeiro que Deus estabeleceria em Israel. Não é tema para a discussão neste momento o que Deus fizera logo após a arca da aliança ter sido levada pelos filisteus, mas é importante nós entendermos, irmãos, que naquele momento Samuel se deteve a ouvir a voz de Deus. Talvez a pergunta que nós queremos estabelecer agora é: como é que eu escuto a voz de Deus? Nós sabemos que a Bíblia nos ensina que para orar, nós devemos ir para os nossos quartos e estabelecer esse contato com Deus. O diálogo estabelecido com Deus, irmão, é um negócio interessante, porque Deus fala aos nossos corações. E Deus fala de diversas maneiras. Deus fala de diversas formas. Para Samuel, de uma forma maravilhosa, Deus ali esteve falando com Samuel. É interessante, irmãos, que naquele tempo de Eli, o profeta, o sumo sacerdote é que entrava no tabernáculo. E nós sabemos pela história que o sacerdote entrava com um cinto arrodeado de sinos, devido à questão do sagrado dos sagrados. E ao ouvir um ruído, sabia-se que o profeta estava vivo e ali ele poderia retornar. Se não ouvisse os sinos, irmão, era porque ele tinha sido fulminado pela glória de Deus. Aquele dia, irmãos, em que Deus se revelou a Samuel, na verdade a fala era para Eli, porque Eli era o profeta. E é interessante que Deus falou ao menino, a Samuel. Eu queria dizer para ti, meu irmão, nessa noite, que nós somos Samuéis em nossa casa. Verdadeiramente eu e você, em nossos lares, nós somos estabelecidos como profetas em nossas casas. Você é profeta do seu lar, você é profeta da sua casa, você é profeta, meu irmão. Você tem que tomar posse porque Deus fala. Agora é importante eu entender, como é que eu escuto a voz de Deus? Muitas pessoas hoje não estão dando ouvido à voz de Deus. Muitas pessoas estão se apavorando com aquilo que é noticiado. As pessoas estão a todo instante sendo bombardeadas com informações e estão aflitas, estão empolvoradas. É bem verdade, irmãos, que nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter todo o cuidado com essa situação pandêmica que enfrentamos nos dias de hoje. Nós temos todo um cuidado a ser estabelecido. Mas nós devemos nunca esquecer que o nosso Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus que cuida, é um Deus que nos ajuda, é um Deus que não deixa nos faltar nada. É Ele que nos levantou, é Ele que nos deu a vida e é Ele que tira a vida. Tudo acontece com a permissão dEle, meu irmão. Nenhuma folha cai de uma árvore se não for autorizada por Deus. Portanto, tenha esta informação, irmão, tenha esta mensagem na sua cabeça. Deus, Ele jamais vai deixar seus filhos serem envolvidos de uma forma aleatória.
Como terceira verdade, nós queremos estabelecer, irmão, o que a voz de Deus nos concede. Em Jeremias 33:3 nos diz assim: clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Meu irmão, Deus, Ele concede inúmeras coisas a nós. Ele concede a mim, Ele concede a você. Talvez neste momento muitas pessoas estejam aflitas, contratos de emprego estejam suspensos, outros infelizmente foram demitidos, alguns estão recebendo bolsas, outros não estão. Mas eu queria te dizer uma coisa, irmão: aquele que serve verdadeiramente ao Senhor tem que compreender que nada te faltará. Irmãos, a igreja está fazendo a sua parte. A palavra nos diz que Deus, Ele nos garantiu que neste mundo nós teríamos aflição, mas Ele nos orientou para nós termos bom ânimo, porque nós iremos vencer, assim como Ele venceu. Meu irmão, tudo vai passar. Não se engane, como já foi orado no início desse culto, nós imaginamos naquele dia em que nós voltaremos, irmanados um ao lado do outro, adorando ao Senhor, clamando ao Senhor, louvando ao Senhor, sentindo a presença como a gente sente em nossos lares. Este é um momento de reflexão. Este é o momento que nós devemos compreender que Deus está falando com cada um de nós. Então, meu irmão, não perca tempo. Não é o fato deste momento que nós devemos ficar dispersos. É o momento de a gente ficar mais próximo, de a gente buscar mais a Deus, de a gente orar, de a gente interceder, de envolver os nossos filhos, a nossa família com a palavra de Deus. Nós não podemos ficar dispersos, irmãos, porque verdadeiramente Deus irá vir buscar a sua noiva. Nós cremos nisto. Jesus irá buscar. Aleluias. Meu irmão, como quarta verdade, nós queremos estabelecer qual a voz que estou ouvindo. Eu queria ler, irmãos, com você, 1 Samuel 3, versículo 7, ele diz assim: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Qual a voz que eu estou ouvindo? A gente, de maneira bem direta, irmãos, sabemos, porque as redes sociais hoje elas estão abertas, e com todo o cuidado que a gente tem que ter, a gente vai vendo inúmeras situações em que aqueles que nós amamos estão em situações diversas, se afastando, fazendo coisas que não devem, entristecendo ao Todo-Poderoso. Muito embora a gente tenha a capacidade de fazer com que essas pessoas entendam que Jesus irá voltar, de anunciar o amor de Jesus, de dizer que esse é momentâneo, as pessoas mesmo assim decidem. Existe um atributo estabelecido por Deus, amados, chamado livre-arbítrio, que independe de nós, de Deus. Na verdade, irmãos, Deus, Ele quer nos salvar. Deus, Ele estabeleceu essa oportunidade, mas é uma decisão de cada um de nós. O ouvir que a gente quer aqui estabelecer, que a gente quer deixar claro, a fala está sendo falada, a fala está sendo professada, a fala está sendo descorrida. Você tem que ouvir ao Senhor. Cabe a mim, cabe a você abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos corações, verdadeiramente se posicionar diante do Senhor. Amados irmãos, qual a voz que eu estou ouvindo? Meu irmão, nesses dias de pandemia que a nossa sociedade tem enfrentado, muitas coisas têm afligido a sociedade. É bem verdade, irmãos, que se nós formos analisar no panorama geral, muitas pessoas têm dito que Jesus está às portas. Eu te digo uma coisa, meu amado irmão. Se nós pegarmos por referência a parábola das 10 virgens, é claro que não está definido o dia, mas a Bíblia nos relata situações, momentos em que falam a proximidade de Cristo. E é bem verdade que nós devemos estar preparados, que nem aquelas 5 virgens que estiveram com as suas lamparinas e com o azeite preparado para aquele grande dia em que o noivo veio buscar. Há uma parábola, irmão, que nos relata que nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas Jesus virá. E eu e você temos que ter essa compreensão. Por isso que nós devemos indagar qual a voz que eu estou ouvindo.
Tem certas vozes que nos levam para certos locais. Tem certas vozes que nos levam para outros locais. Mas tem uma única voz que nos leva para o Senhor. É a voz de Deus. Compreenda, irmão, é a voz de Deus. Amada igreja, nós queremos dizer, como última verdade, e é tema exatamente desta mensagem que nós gostaríamos de estabelecer uma conclusão. A verdadeira voz que devemos ouvir. A verdadeira voz que devemos ouvir. Eu reforço, irmãos, exatamente dizendo isto. Como nós estabelecemos aquele pequeno exemplo sobre a questão do emissor e do receptor, Deus, ele está sempre próximo de mim e de você. Deus, ele tem falado de maneira categórica aos meus e aos seus ouvidos. Ele tem, de maneira categórica, buscado nos salvar. Agora, muitas das vezes, a distância, às vezes os barulhos, os ruídos que deixamos ficar entre nós e Deus, tem dificultado a audição. Que nós possamos fazer semelhante a Samuel. Samuel, quando foi verdadeiramente ouvir por último a voz de Deus, ele retornou ao seu quarto. Ele fechou a porta, irmãos. Sabe o que significa fechar a porta, irmãos? É você cortar laços com o mundo. É você cortar os laços com os ruídos. É você deixar de fazer as coisas que desagradam a Deus. Irmão, não é fácil. Posso te afirmar. Verdadeiramente não é fácil você negar essas coisas do mundo. Porque as coisas mundanas são atrativas. As coisas do mundo, elas trazem algo que nos atraem. Mas se eu te falar uma coisa, tudo que o mundo oferece, ela se apresenta de uma maneira extremamente colorida. Mas, quando ela é revelada, irmãos, ela é em preto e branco e traz morte. Uma das mortes que é mais preocupante, irmãos, é a morte espiritual. Irmãos, aquilo que nos separa de Deus traz morte. Então, irmãos, verdadeiramente, a voz de Deus é a voz que devemos ouvir. Samuel ouviu a voz de Deus. Samuel ouviu a voz de Deus. Sabe qual foi o resultado, irmãos? Samuel se confirmou como um dos profetas da nossa Bíblia Sagrada que sucedeu a Eli. A história de Eli é uma história que nos traz reflexões também. E nós devemos entender, irmãos, nós não devemos se comportar de maneira a distanciar a audição, de distanciar os nossos ouvidos do Senhor. Nós devemos clamar, ouvir e se inclinar ao Senhor. Samuel teve essa capacidade. Samuel teve essa sensibilidade. Samuel, ele se inclinou a Deus. Ele fechou a porta, ele foi ao seu quarto. Ele se devotou a ouvir a palavra de Deus. Deus falou ao seu coração. Meu amado, eu queria que você compreendesse que neste momento em que a gente esteve falando com você, nós tivemos a oportunidade de fazer uma reflexão no sentido de que a voz de Deus é a voz que importa. Nestes dias não se preocupe com o que este mundo fala. O que importa é a voz de Deus. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe o seu trabalho. Deus é comigo, Deus é com você, Deus é com a igreja. Que a gente possa orar nesta hora, pedindo a Deus para que Ele continue falando aos nossos corações. Senhor, meu Deus e Pai, Deus justo e fiel, nesta noite, ó Pai, nós te entregamos, ó Senhor Deus, cada varão da Tua casa, cada homem, cada mulher, cada família, Senhor Deus, que possamos, ó Senhor Deus, ser, Senhor Deus, segundo o Teu propósito, segundo o Teu coração. Abençoa cada um, fortalece, guia, conduz, e que nós possamos, ó Pai, em breve, estar, Senhor Deus, na Tua casa, te buscando, te adorando e cultuando o Teu santo nome. Meu Deus, como igreja, é assim que nós te oramos e que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.